Eu vou ligar as teclas. Beleza. E essa daqui é a aula qual? Qual aula que é hoje? Deixa eu ver. Pickup Blender 3D. É a aula 56. Quarta aula de retopologia. A última aula de retopologia, na verdade. Hoje eu vou ensinar um processo que automatiza... Meio que automatiza e simplifica a topologia, tá? Retopologia. E para isso eu vou precisar de um link que eu coloquei aqui no canal, tá? Em links tem esse aqui, B-Surfaces. E tem esse site aqui. Esse B-Surfaces ele vai cair no site oficial do Blender de extensões e add-ons, tá? Aqui a gente consegue baixar só clicando nesse botão aqui e clicando em download novamente. Aqui a gente consegue baixar esse add-on que já tá aqui, já foi baixado, tá? Esse add-on tem que ser instalado dentro do Blender, como que a gente instalou, por exemplo, o Avastar na aula de rig, né? Então, para isso eu tenho que vir em editar, preferências. Eu vou vir aqui em add-ons e clicar nessa setinha aqui, ó, que vai aparecer aqui a opção de install do disco. Baixa a cabeça. Perdão, falei com a minha avó. Aí, beleza. Aqui vai ter dois, né, que eu baixei dois. Eu vou pegar esse aqui e eu vou instalar o add-on do B-Surface GPL, tá? Eu vou colocar ele aqui e eu vou ter que ativar ele. Geralmente ele vem desativado, é só clicar no ativar. Deixa eu só dar boas-vindas, eu acabei esquecendo. Boas-vindas para Alice, pro Dilas, pro Veiga e a Vampira. A gente já tá gravando, já tá começando. Boa noite. Boa noite, chegou atrasado. Mouse. Tudo bem. Beleza. Ok, eu instalei aqui o add-on. E ele vai vir aparecer aqui nessa abinha chamada Edit, tá? E esse Edit aqui é o painel dele, tá? Tem vários outros painéis de add-ons que eu tenho aqui. E o Edit é o do B-Surfaces, tá? E o B-Surfaces, o que ele é? Ele é um automatizador de retopologia. Eu ensinei a fazer todo o processo de retopologia e é um pouquinho chato de lembrar, porque você tem que colocar uma casquinha, né? Você tem que mudar a cor dessa casquinha, você tem que posicionar, você tem que ativar imãs e modificadores, né? Para você começar a fazer a topologia, tá? Aqui com esse add-on, você não precisa disso. Basicamente, você vai clicar aqui. Eu vou tentar aumentar a interface para vocês verem melhor. Eu vou clicar em Initialize Add B-Surfaces. Quando eu clicar nisso, vai aparecer essa cor, que vai ser a cor da casquinha que a gente vai fazer. Que eu ensinei que a gente tem que procurar por aqui. E aqui vai estar tudo na mão, tudo mais fácil. Por exemplo, eu quero que minha casquinha seja verde, tá? E beleza. Que mais? Eu quero que minha casquinha... Só isso por enquanto, tá? Mas vocês viram que não tem nenhuma casquinha e tem aqui um lápis na minha mão, tá? E é essa ferramenta que a gente vai utilizar para fazer a retopologia, tá? O lápis, se você reparar, ele vai sempre seguir aqui a superfície da minha malha, tá? E o que eu tenho que fazer para fazer a retopologia aqui? Eu tenho que desenhar o fluxo da minha malha. Como assim? O fluxo que os quadradinhos vão fazer. Por exemplo, eu quero que o quadradinho ele percorra por aqui e percorra por aqui dessa forma. Depois eles fazem mais ou menos essa curvazinha. Eu desenhei isso aqui, eu simplesmente vou clicar em Add Surface, ele vai criar já aqui as surfaces para mim. Eu vou colocar em front. Espera aí que não tô vendo a cor desse treco. Material, agora eu tô vendo. Então aqui ele já desenhou, tá? A superfície e aqui eu meio que já dou uma posicionada. Lembrando que ele já colocou tudo que a gente precisa para fazer retopologia. Deixa eu ver quem saiu. A Alice caiu. Ela tá voltando, provavelmente tá com a internet ruim. Então, o que acontece? Com esse add-on, eu já tenho tudo já pré-setado para fazer. Eu já tenho o shrink wrap ali, né? Eu já tenho os principais para fazer. Eu não tenho o mirror, tá? O mirror eu posso vir aqui adicionar o mirror manualmente, tá? Mirror, tá? E dar um clipe aqui para clipar esse do meio, tá? Então eu vou clipar aqui. E daqui eu já vou meio que dando uma organizadinha aqui para poder fazer minha retopologia, tá?
meio que da forma convencional que eu já ensinei vocês a fazer, tá? Que é posicionar. Mas beleza, a gente poupou muito esforço de já criar todo o ambiente de trabalho só apertando um botão ali de inicializar o mesh, tá? Beleza, eu quero fazer aqui mais topologia aqui da cabeça. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui de novo. Eu vou pegar aqui a minha caneta. Só a caneta, só precisa pegar essa caneta aqui, ó, de anotação e desenhar o fluxo, tá? Deixa eu ver quem entrou para dar as boas-vindas. O Léo, seja bem-vindo, Léo. Então eu vou desenhar o fluxo daqui, ó. Mais ou menos aqui. Eu vou fazer um quadrado, só o fluxo aqui, como se fosse um rio, tá? E eu vou clicar aqui ADD Surface, tá? E ele já criou, deixa eu ver. Mas ele criou flipado, provavelmente. Eu não tô vendo. Pera aí. Por que eu não tô vendo isso aqui? Shift N. Inside, ele tava flipado, tá? E beleza. Então aqui eu vou linkar esses dois aqui, Ctrl S, né? Opa, esse aqui. Merge by distance, ok. Então, com esse processo de desenhar o fluxo, fica tudo muito mais fácil, tá? Beleza. Até o momento, eu fiz só uma linha, tá? Eu fiz só uma linha do fluxo para fazer só esse contornozinho aqui, tá? Deixa eu só arrumar aqui. E também fica muito melhor fazer dessa forma, porque o imã não fica brigando com o shrink wrap. Ele acaba funcionando melhor do que da outra forma, tá? Eu vou pegar aqui a outra cabeça, aqui esse canto aqui da cabeça, aqui. Eu vou desenhar aqui, eu vou fazer o fluxo que eu quero, aqui. Quero que o fluxo siga tudo isso aqui, tá? E vai seguir aqui dessa forma, descendo pra cá, tá? E daqui pra cá. Coloquei 3, tá? E eu vou clicar ADD Surface e ele criou, mas ele deu um probleminha aqui. Tá, vamos de novo. Vou criar essa primeira linha, a segunda linha e a terceira linha seguindo um fluxo de rio, né? Beleza, eu vou ADD Surface. Aqui ele já criou, tá? Ele criou toda a malha, tá? E beleza, o mais legal desse processo é que existe também uma janela de contexto que aparece aqui, que ele fala o número de vértices que você quer salvar isso aqui que você fez. Se você mexer aqui, ó, você aumenta ou diminui, deixa mais leve, né? Na horizontal ou na vertical, você meio que dá uma controlada nisso. Então a topologia dessa forma fica muito mais fácil fazer. Ó, eu sem muito esforço, né? Eu já consegui fazer um processo que eu tinha demorado tipo papo de acho que uns 10 minutos para fazer na aula só na mão. Tá? Beleza. Ok. Agora vocês entenderam a prática de utilizar um addon. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a janela do addon aqui, o que tem aqui, tá? Bom, basicamente a gente vai ter o B Surface, tá? Que ele vai ter dois botões aqui em cima que é inicializar o processo, tá? O processo ele vem desativado, né? Quando você clica aqui, você ativa toda a malha para receber a retopologia. Então você vai ativar shrink wrap, você vai colocar modificador, trocar a cor da coisa, você ativou, tá? Esse botão aqui, tá? O segundo botão ele vai adicionar modificadores extras. Tipo, se eu colocar aqui, ó, ele vai colocar um modificador aqui de subdivide surface, né? Que ele vai deixar muito mais muito mais arredondado a coisa que você está fazendo, né? Só que esse modificador, para mim, esse segundo botão, eu acho um pouco inútil, tá? Porque ele pesa e acaba prejudicando. Quando eu estou fazendo a retopologia, eu gosto de fazer a coisa mais quadradinha possível, para no final eu colocar os modificadores de subdivisão, tá? Então aqui, ó, quando eu cliquei nesse botão, deixa eu ver se eu consigo dar o Ctrl Z. Ó, deixa eu minimizar esse aqui e minimizar esse aqui. Quando eu cliquei aqui, ó, ele adicionou o modificador de... dois modificadores aqui, deixa eu ver. Sei lá, esse aqui eu não lembro qual que é. E o de subdivide surface. Não, o de subdivide surface, esse aqui que... eu não tô conseguindo ver o nome. Putz, eu não lembro de cabeça qual que é, mas ele coloca dois, tá? Ah, ele colocou o que faz solidificação, tá? Esse segundo botão aqui eu deixo para usar no final ou nem uso ele, porque se eu quiser colocar um subdivide surface aqui, eu vou manualmente aqui e coloco o nosso subdivide surface aqui.
Aí eu ativo e desativo, tipo, para visualização sem danificar tanta malha, tá? Eu prefiro colocar o mirror, tá? O mirror, tanto o mirror quanto o subdivide surface na mão, porque esse modificador, quando eu clico aqui, ele também adiciona o mirror, tá vendo? Então, esse segundo botão serve para colocar mais opções para a gente fazer a retopologia, beleza? Aqui, deixa eu ver quem entrou. A Sofia acabou de entrar. Estou falando de um ADD-ON, tá? Que é de retopologia. E eu vou mostrar ele. Eu estou passando basicamente explicando sobre o menu agora, tá? Eu falei que o primeiro botão a gente seta tudo para começar. O segundo a gente coloca mais modificadores. Aqui a gente vai ter a cor da casquinha, tá? Que a gente consegue mudar aqui sem tanta dificuldade. E aqui a gente ativa em front, né? Que você vai ver, tipo, a malha por dentro, né? Tipo, ele não vai interferir, tipo, porque tá muito colado, então, tipo, uma coisa vai ficar dentro da outra. O in front deixa visível. O Shade Smooth, ele dá o Shade Smooth, né, na peça, mas isso para topologia eu deixo para fazer em última etapa. E o Display Wire, ele mostra as linhas aqui, tá? Então isso a gente pode ativar e desativar, fica a gosto, tá? Beleza. Essas linhas azuis que você fez aí, você já poderia ter colocado em todo o objeto aí, que apertando esse botão já faria o que você fez? Mais ou menos, mais ou menos. Isso é muito bom, funciona muito bem, mas você tem que fazer de pouquinho. Se você tentar fazer na peça inteira, vai dar bug. Eu vou mostrar aqui e vocês vão ver qual que é os limitadores desse ADD-ON, tá? Só passando aqui, só para essa última etapa aqui, que vai ter 3 botãozinhos, anotação, G-Pencil e curvas. Esse aqui vai transformar tipo o G-Pencil em mesh e as curvas em mesh. Que dá para você modelar também só fazendo isso. Você consegue fazer um modelo, tá? E com essas duas opções aqui. Mas para topologia é o anotação, tá? Então a gente sempre deixa anotação e eu só vou focar na anotação. Não vou explicar sobre esses daqui, G-Pencil e curva, porque é totalmente desnecessário e tem coisas melhores que a gente pode fazer mesh de desenho aqui no próprio Blender sem ser isso aqui, tá? Então, anotação que é a nossa caneta, tá? Beleza. Já dei uma pincelada sobre os menus aqui, eu vou voltar à topologia, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma topologia aqui que eu quero que essa linha aqui, ó, siga o fluxo de toda essa casquinha aqui do Caterpie. Então eu vou fazer o fluxo do rio agora na vertical, tá? Imagine que são quadriculados, tá? Beleza? E eu vou ter que fazer numa sequência, porque se, por exemplo, eu fazer assim e assim, aqui vai puxar para cá, ele vai fazer um zigue-zague. Então você vai ter que fazer na sequência aqui, um depois do outro, tá? Vou puxar aqui, porque a gente está fazendo espelhado, né? Peraí. Aqui. E lembrando que, como que é a caneta, a borracha apaga a caneta, né? A borracha apaga e esse aqui coloca. Beleza? Coloquei aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no meu ADD-ON, né? E eu vou iniciar, opa, aqui é ADD Surface. Aí ele já colocou aqui, viu? Criou. Vou ver aqui, assim tá bom, tá? Beleza? Ok. Vou conectar esse aqui com esse aqui, ó. Esse aqui com esse com esse com esse com esse. Mas reparem que eu consigo até colocar uma linha aqui com coisa. Reparem que assim eu tô fazendo partes separadas. Ele não tá soldado, tá? Eu poderia tentar fazer de uma forma geral, mas sempre deu muito problema quando eu tentei fazer dessa forma. Então eu prefiro fazer dessa forma. Eu separo as coisas, né? Vou colocando os vértices onde é que eles têm que ser para poder se unir, né? Lembra que na aula passada a gente veio aqui, eu vou... Opa, Outlast, Last, M Last. Eu clico nesse daqui, ó, nos dois, aperto o M e eu falo para conectar no último que eu peguei. Peguei esse, depois esse, aperto o M e eu vou dar merge no último, tá? M Last. Aí eu soldei aqui, né? Só que como que é a topologia, ela tem que seguir aqui a linha do rolezinho aqui, tá? Beleza? Ok. Aqui. Aqui, beleza. Vou colocar só mais uma aqui para ficar redondinha essa parte aqui. Beleza. E agora, aqui, ó, desse probleminha. Deixa eu só arrumar. E, ok. Beleza.
Agora eu vou tentar fazer uma parte aqui de uma forma completa e vamos ver o que vai acontecer, tá? Ok, eu vou tentar fazer essa parte da barriga aqui e deixa eu tirar essas linhas aqui porque elas me atrapalham. Isso aqui tá me atrapalhando. Também você pode ativar aqui o backface, também tá atrapalhando. Nossa, também tá atrapalhando tudo agora. Eu não gosto de ver aquele fantasminha ali atrás, ele tipo buga meu cérebro, mano. Então eu vou tentar fazer aqui o fluxo desse peito aqui do Caterpie, tá? Deixa eu só ver qual que é o lado certo, é esse. Beleza, eu vou fazer esse fluxo aqui, tá? Tá, beleza. Se você larga o pincel, ele quebra, tá? Eu vou tentar mostrar o que vai acontecer. Mais ou menos até aqui. Tá? Aqui. Ó, larguei aqui. Peraí, não era pra ter largado. Mas eu vou largar aqui pra ver o que vai acontecer. Larguei o pincel aqui, eu vou tentar emendar por mim mesmo. Aqui. Aí beleza, aqui segue o fluxo que eu quero que faça esse contorno aqui, a topologia. Eu vou clicar aqui ADD Surface, ó, o que aconteceu. Por que aconteceu isso? Porque eu soltei. Um grande limitador desse ADD On é que se você faz o fluxo, você não pode parar. Se você para da BO, tá? Então você tem que fazer um traço só até aqui, vir aqui, aí aqui assim, ó. Por mais que fique todo torto isso aqui, tem que ser um traço só até aqui, dessa forma aqui, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai fazer, tá? Sem aqueles BO que deu, tá? Então, qual que é o grande limitador desse ADD On, tá? Aqui a gente tem que fazer um fluxo contínuo da coisa, tá? Eu vou leste aqui e o leste aqui, beleza? Vocês estão vendo que já tá saindo a topologia aqui bem bonitinha, sem tanta dificuldade, só na brincadeira de colocar só pintar aqui, passar a desenhar, né? Beleza. Ok, deixa eu dar uma arrumadinho aqui. Beleza. E agora, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero continuar o fluxo desses dois para baixo, tá? Então eu vou pegar esses dois aqui e em vez de ADD eu vou clicar aqui adicionar a anotação. Quando você clica nesse botão aqui, ó, não vai acontecer nada, tá? Não vai acontecer nada, mas você clicou uma vez, a partir do momento que você começar a fazer o fluxo da sua topologia, né? Que é isso aqui, assim, dessa forma. E você clicar adicionar superfície, ele vai tipo meio que dar uma soldada daqui para cá, entendeu? Ele pegou e você poderia também fazer isso aqui sem precisar soldar, depois soldar na mão do jeito que eu tô fazendo dando merge. Daria a mesma coisa, tá? Mas é interessante para você soldar a coisa, tá? E reparem como é que tá ficando, tipo assim, por mais que tipo o outro Caterpie ficou muito bom, esse aqui tá muito mais easy de fazer e tá muito mais organizado. Tipo assim, tá muito mais leve, né? E quando eu colocar o superfície nele, vai ficar muito melhor, tá? Então, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Eu tenho que pensar um jeito de fazer essa bolinha. Tá, por mais que eu tô com o ADD On aqui, eu tenho que estar desenhando para pegar, você também pode pegar isso aqui e tentar puxar na extrusão. E tentar fazer na extrusão do jeito que eu ensinei, tipo, na mão, né? Da forma que você acha melhor, tá? Então, tipo, você vai ter que ficar mesclando os dois métodos, tanto de desenhar quanto fazer fechamento dessa forma, em alguns locais que vai ser meio difícil de você pegar a topologia, tá? Tipo, por exemplo, aqui essa patinha aqui do Caterpie, eu acho que é bem difícil de fazer a topologia disso aqui, por mais que pareça bobagem, né? E eu acho que aqui a barriguinha dele vem pra cá, eu acho que pô, vai ter que soldar aqui, hein? Pelo último. Aqui, vou ter que colocar mais um vértice aqui, mais um vértice aqui. Beleza. Ok. Tá. E também, uma coisa que esse ADD On também não funciona muito, que a gente vai ter que utilizar a mão para fazer, tá? Deixa eu colocar mais... fechar círculo, tá? O fechamento de círculo, tecnicamente, ele teria que ser assim, dessa forma. Né? Dessa forma assim. Vamos ver o que acontece quando eu faço isso. Não aconteceu nada. Vamos lá de novo. Aqui. É assim. Beleza? ADD superfície. E acontece o que? Aconteceu isso. Deixa eu ver se aumenta aqui. Ele deu certo. Caramba. Não imaginava. Ele fechou um círculo.
Incrível. Eu fui tapeado. Eu pensei que ele ia ficar todo zaralhado. Mas beleza, ele fechou o círculo. Caramba. Deve ser da nova versão, porque antes ele não fazia isso. Então, beleza. Controlei aqui, tipo, o número de vértices na janela de contexto. Vamos ver se eu consigo fazer aqui agora. Pegar isso aqui. Eu vou adicionar uma anotação para ele continuar da onde eu parei. Eu vou tentar fazer mais um círculo aqui. Puta, pegou tudo errado isso aqui. Borracha. Tá. Se você tiver dificuldade no mouse, como é que eu tô tendo, tem esse botãozinho aqui que é Stabilize Stroke, que ele cria uma estabilização. E quanto mais você aumentar isso aqui, mais ele vai ficar estável, só que fica meio difícil de puxar. Você vai ter que ter espaço na mão, na mesa, né? Então você consegue, tipo, meio que dar uma estabilizada puxando dessa forma. Tá? Vamos ver aqui. Adicione Surface. Não, pera, não deu certo. Deixa eu apagar isso aqui de novo. Ah, ele adicionou. Ele adicionou, mas não foi do jeito que eu tava imaginando. Adicionar uma anotação. Vamos lá. Quero que isso aqui faça assim. E o fluxo faça assim. Vou fazer só metade disso aqui. Adicionar superfície, mas ele não grudou. Não sei porque não grudou, mas aí a gente gruda na mão, tá? Tô controlando aqui o número de face pela janela de contexto. E como tá tudo já setadozinho, o addon ele gruda tudo no lugar, fica muito mais fácil de a gente soldar as coisas com merge, né? Então, aqui de boa, tranquilo. E aqui eu vou puxar pra cá, né? Puxar pra cá. E eu fecho aqui. E eu fecho aqui. Tá? Alguma dúvida até aqui? Vocês estão entendendo? Não, eu tô bem, por enquanto. Não, tranquilo, de boa. Tá, beleza. Tranquilo, Luiz. Aqui eu acho que vou ter que colocar mais um... Assim, ó. E aqui... Assim, né? Pra poder fechar direito. Porque aqui ele ficou com bastante vértice aqui. Não era bem pra ficar com bastante vértice. Então aqui eu tô fechando da forma convencional que eu fechei nas aulas anteriores, né? Tipo, ensinei a fazer todo esse processo aqui. Mas simplificou muito o nosso trampo aqui de fazer esse fechamento, tá? Então aqui eu vou precisar de mais uma face pra cá, né? Mais uma face pra cá, mais uma face pra cá. Eu tô acompanhando a bolinha aqui de baixo, tá? Por isso que eu tô fazendo meio que assim na rápida. Mais uma face pra cá e eu fecho aqui. Beleza. Aí aqui de cima tem que acompanhar. Tem a face tá aqui. Vou ajeitar aqui. Eu vou ter que colocar um aqui pra fazer esse fechamento aqui. Então aqui eu consigo fechar. Fecho aqui. Ficou meio cagado isso aqui, hein? Tá, mas eu tô sendo burro também, né? Ó, pra você fechar um círculo, você basta que ele tenha um edge loop dessa forma, tá? Que ele faça o edge loop dessa forma aqui. O edge loop é o loop perfeito da coisa, né? Tipo assim, aqui ele fez um loop perfeito, ó. Certo? Tem um loop perfeito aqui de uma tira, né? Você pode pegar todo... Opa, menos isso aqui. Opa, tem que dar um merge aqui, porque acho que tem coisa que tá fora. Tá fora. Merge bilest. Deixa eu ver. Aqui, beleza. Se ele faz um edge loop, você só precisa dar uma extrusão e puxar pra cá assim, ó. Com o imã desligado, né? O imã ele zaralha tudo. Desliga o imã, você consegue fazer uma extrusão de bolinha. Ó, só dando extrusão pra dentro com o S. E e S. Aqui, viu? Aqui, já fiz a bolinha. Aí quando chega no, tipo assim, na pontinha, você pode fazer o fechamento de cruz, tá? Tem que pegar mais ou menos o centro desse daqui. Eu acho que aqui é o centro. Aí eu vou colocar um aqui pra fechar 4 aqui. Aqui 4 aqui. Então aqui fecha 4, ó. Aqui fecha 4. Beleza. Coloquei mais um aqui. Fechou 4 aqui. Fechou 4 aqui. Tá? Aqui. Deixa eu ver. Fecha 4 aqui. Fecha 4 aqui. Beleza. Tá. Aqui pra fechar 4 ferrou. Porque aqui, beleza. Aqui eu tenho um vértice pra fechar 4. Né? Aqui eu não tenho vértice pra fechar 4. O que eu vou ter que fazer aqui? O fechamento do desespero.
Tem que fechar 4 aqui, né? Aí aqui eu tenho 4 aqui, fecho aqui 4. Deixa eu ver. Pô, mas ficou bem... Deixa eu ver. Fecha 4 aqui. Aí ferrou, Berg. Tá. Também eu tô sendo burro. Eu posso... Vou deletar essa face aqui. Posso dissolver esse aqui, ó. Dissolve edges. Trazer esse aqui mais pra perto aqui, ó. Aí eu tenho um fechamento de 4 aqui, ó. É tudo uma questão de pensar, tá vendo? Fechei e, tipo assim, tudo que eu demorei muito tempo pra fazer na aula passada, a gente fez muito rápido com esse ADD-ON. Tipo, eu vou fazer só essa anteninha aqui pra gente encerrar, tá? Então tá aí, o link do ADD-ON tá aqui na coisa, ele é inteiramente gratuito, você clica aqui, você vem pra ele, Bsurfaces, e ele vai servir, tipo assim, pra muitas coisas pra vocês, porque, tipo, ele é muito bom, tá? Aqui essas opções aqui de baixo, Crossflow e Flow, né? Cross e Flow, é o número de vértices que ele vai ter. E aqui, por exemplo, tem duas opções de círculo, só que nunca funcionou comigo, tá? Porque se eu marcar, o certo era se você marcar isso aqui e você passasse uma linha só, assim, ó, ele teria que fazer um canudo, tá? Quando eu clicasse aqui, ó. Só que ele nunca faz, né? Ele não faz o canudo, tá? Então eu acredito que eu não esteja sabendo como é que usa o canudo, tá? Ou eu não tô fazendo direito, tá? Porque nunca pega o canudo, tá? Então, para fazer esse tipo de fechamento, tá? Essas duas opções aqui para mim nunca funcionou, então eu não vou indicar vocês deixarem essa marcada, tá? Para fechar o canudo é a mesma coisa que o olho, tá? Eu vou ter que fazer primeiramente o fluxo aqui, fluxo do rio inicial, né? Eu vou adicionar a superfície aqui, eu vou colocar bastante aqui. Beleza. Vamos fazer aqui agora a continuaçãozinha dele aqui, ó, para cá. Pra cá. Beleza, eu vou adicionar aqui, gerei ele, né? Aí aqui eu vou fechar com ele da forma convencional. Aqui, beleza. Aqui. E assim, só vou dar uma ajeitadinha, né? Porque, enfim, tem que dar uma arrumada nesses quadrados para poder fazer um negócio bonitinho. Opa. Deixa eu apagar isso aqui que eu risquei sem querer. Vocês têm que tomar muito cuidado com a caneta, tá? Porque se você for gerar o mesh do fluxo da caneta, se você colocou um pontinho assim sem querer, ele vai gerar. E geralmente quando você gera a caneta, ele apaga, né? Tipo assim, você gerou, ele apaga todas as anotações que você fez. Então tem que tomar cuidado também caso alguma anotação sua seja necessária. Então beleza, eu fiz o canudo aqui, ó. Tá com o imã desligado, né? Eu só vou puxando aqui, ó. Puxando, já fiz tudo aqui. Aí aqui eu vou fazer o fechamento de cruz. Vou tentar achar o meio aqui. Aqui. Não tem meio isso aqui. Na verdade o meio é desse aqui, isso aqui, ó. Dessa forma. Fecha 4 aqui. 4 aqui. Aqui. Fechei 4 aqui também. 4 aqui. Eu vou ter que colocar um vértice aqui para eu conseguir fechar 2, 4 aqui, ó. Mas é isso, né? Consegui fechar aqui a anteninha, tranquilão. Eu fecho aqui, fecho, opa. Fecha aqui. O certo era ter fechado tudo isso aqui de uma vez, ó. Da forma aqui. Beleza. Eu vou fechar aqui. E já construímos a anteninha, né? Então, esse foi o ADD-ON de retopologia, tá? Eu gosto muito dele, tá? Ele facilita muito o processo e a coisa fica muito organizada, muito bem feita e fica até melhor que fazer na mão, tá? Eu espero que vocês usem nele. E essa aqui foi a última aula de retopologia, tá? A partir da próxima aula a gente já começa a transferir normal map e já vamos para a etapa final do cursinho de Blender, tá? Então é isso. Agradeço a presença de todo mundo e eu vou deixar aberto aqui para as dúvidas para eu já encerrar a aula, tá? Vocês têm dúvida? Tá tudo de boa?
Ok, obrigada. Tranquilinho. Tranquilo, suave. Beleza, então eu vou parar de gravar, tá? Ok.